Bom dia, turma. Então vamos dar início à nossa aula de Química Ambiental. A gente vai retomar alguns conceitos que foram discutidos principalmente no laboratório. Metade da turma teve o privilégio de fazer esse experimento em sala de aula, que é o JAR Test. A outra metade ainda não teve essa oportunidade, mas dá para a gente começar a discutir os cálculos que estão envolvidos. Bom, o que é o JAR Test? O JAR Test é uma alternativa de promover a limpeza da água. Nesse JAR Test são usados os coagulantes mais conhecidos, à base de alumínio e ferro. Então, nós fizemos algumas análises usando cloreto férrico e fizemos algumas análises usando o sulfato de alumínio. Com esse cloreto férrico, que é um coagulante, qual a característica do coagulante? O coagulante, ele muda as características eletrostáticas do meio, porque cria cargas positivas, o que faz com que haja atração das partículas mais pesadas daquele meio, formando flocos maiores, e esses flocos maiores com densidade maior acabam indo para o fundo, promovendo a limpeza da água. Usamos para corrigir o pH desse meio alguns alcalinizantes, como carbonato de sódio, hidróxido de sódio e o mais comum, mais barato, hidróxido de cálcio, que é o cal. Tá? E fizemos a mesma coisa para ver qual seria a melhor alternativa para promover a limpeza da água naquele meio. Carbonato de sódio, hidróxido de sódio e hidróxido de cálcio também para... Não, fizemos essas variáveis. Todas essas substâncias estavam em soluções. O sulfato de alumínio, ele estava numa solução 10% massa-volume. Ou seja, a cada 100 ml da solução, nós teríamos 10 gramas do sal sulfato de sódio. E o carbonato de sódio também estava na concentração 10% massa-volume. Vamos adotar esses valores, já que o mais importante aqui é entender os cálculos. O que aconteceu? Então, o pessoal utilizou esses coagulantes e alcalinizantes e observou a limpeza da água. Pegaram um volume definido. Então, nós tínhamos uma água barrenta a ser tratada. Tínhamos aqui uma água barrenta a ser tratada. Retiramos uma alíquota de 10 ml dessa água, ou seja, o volume era conhecido. Passamos para um tubo de ensaio e começamos a fazer os testes. E aí foram adicionados algumas gotas do coagulante. No caso, adotei o sulfato de alumínio, mas poderia ter adotado qualquer outro. O importante aqui é entender os cálculos. Tá, ok? Entender os cálculos. E algumas gotas também do alcalinizante, carbonato de sódio. Qual a característica disso? A reação que ocorre entre o sulfato de alumínio e carbonato de sódio vai formar carbonato de alumínio, que é insolúvel, e sulfato de sódio. Ok? Muito bem. Nessas características, digamos que para promover a limpeza, promover a coagulação dessa água e, consequentemente, a floculação, foram utilizados 2 gotas da solução de sulfato de alumínio e 2 gotas do carbonato de sódio, da solução de carbonato de sódio. Digamos que tenha sido isso. Tá? Quem vai fazer o teste é que vai ter certeza sobre esses valores, mas eu vou adotar aqui uma situação hipotética. Conseguiu a limpeza desses 10 ml de água nessas condições. 2 gotas de sulfato de alumínio e 2 gotas de carbonato de sódio. Bom, era uma solução aquosa. Uma solução aquosa, uma gota tem aproximadamente 0,05 mililitros. Vamos colocar em notação científica, fica mais fácil para trabalhar os cálculos. 5 vezes 10 a menos 2 mililitros, tá? Uma gota tem esse volume. Então, para promover a limpeza desses 10 ml de água,
foram utilizados 2 gotas de cada uma dessas soluções. Como é que a gente vai fazer o cálculo? Vamos pensar da seguinte forma. Para tratar 10 mililitros de água, para tratar 10 ml dessa água que estava suja, foram utilizadas 2 gotas. Bom, é lógico que quando a gente fala do tratamento da água numa estação de tratamento, a gente não trata só 10 mililitros. A gente usa como um referencial e depois dentro da estação de tratamento a gente usa esses cálculos para tratar de acordo com a vazão do local. Para vocês terem uma ideia, na estação de tratamento de água de Santo André, trata-se 200 litros por segundo. Essa é a vazão. E é lógico que a gente pode estender esse cálculo para lá, mas precisa primeiro ter uma base, justamente para você não gastar demais os produtos e ter a certeza sobre a limpeza dessa água e também não ter um exagero ou nada que possa ser tóxico ou problemático para a população. Então, para tratar 10 ml gastou 2 gotas. Se eu quiser tratar 1 litro, ou seja, 1000 ml, vai ser proporcional. Quantas gotas nesse caso? Então, eu teria ali, multiplicando em cruz, eu teria 10x vezes 2 vezes 1000. Para facilitar aqui, x seria igual a 200 gotas. Ou seja, se eu quisesse tratar 1 litro, seriam necessárias 200 gotas. Se eu quisesse tratar 200 litros por segundo, eu teria que multiplicar isso aí por 200, esse valor em gotas, né? Para cada segundo que a água passar lá. E é lógico, fazendo a mesma coisa para o carbonato de sódio, como eu adotei o mesmo volume, a mesma quantidade de gotas, então para 10 ml 2 gotas, para 1000 ml vai dar o mesmo valor, claro. Tá? Então esse X aqui também seriam 200 gotas, ou seja, eu precisaria de 200 gotas, tanto do sulfato de alumínio quanto do carbonato de sódio para essa minha situação hipotética. Bom, é lógico, a gente não vai ficar gotejando isso numa estação de tratamento, né? Imagina, para tratar 1 litro são necessárias 200 gotas, para tratar um volume maior, é evidente que eu teria que ficar gotejando um valor bem alto, né? Dando continuidade aos cálculos, então, digamos que agora eu consigo definir a massa que estava presente nas 200 gotas de solução. Vai ficar mais fácil da gente poder trabalhar. Então, vamos definir. Veja, uma gota, vou puxar um pouquinho mais aqui. Uma gota tem um volume de 5 vezes 10 a menos 2 mililitros. Para tratar 1 litro, eu precisei de 200 gotas. Que volume que isso representa? Também a gente consegue calcular esse valor em mililitros. Vamos lá. Então eu teria x vezes 1 vai dar x mesmo, 200 vezes 5 vezes 10 a menos 2. E aqui nós conseguimos ver qual a importância de usar a notação científica. 200 é a mesma coisa que 2 vezes 10 a segunda, 5 vezes 10 a menos 2, é lógico isso aqui. Eu teria, então, para tratar isso aí, bastaria eu pegar da solução, ao invés de 200 gotas, pegar 10 mililitros daquela solução para tratar esse volume de 1 litro de água. Também dá para calcular a massa. Lembrando que a solução é 10% massa-volume. Isso quer dizer o quê? 10% de 10 mililitros, 10% de 10 mililitros, fazendo a conta, isso é equivalente a 1 grama. Lembrando que isso é massa-volume. Então, bastaria pegar 10 mililitros dessa solução ou 1 grama do sal de sulfato de alumínio e teríamos a mesma limpeza dessa água para 1 litro. Fazendo o mesmo cálculo para o carbonato, chegaremos, é lógico, ao mesmo valor, já que uma gota continua sendo 5 vezes 10 a menos 2 mililitros, e para o carbonato, 200 gotas, que foi o que eu utilizei, daria o mesmo valor. Então, eu precisaria da solução 10 mililitros, 1% de 10, então eu teria aqui 10% de 10 ml. Eu teria então que também seria necessário 1 grama de carbonato de sódio. Para fazer a limpeza dessa água nessas condições hipotéticas que eu sugeri, seriam necessários pesar 1 grama de sulfato de alumínio e 1 grama de carbonato de sódio para promover a limpeza dessa água. São números hipotéticos, é lógico que quem fez observou melhor o volume. De repente não foram só 2 gotas de sulfato de alumínio, foram 3.
Isso aí foi feito de forma aleatória, tá? E eu sugeri só esses números só para que a gente pudesse compreender os cálculos envolvidos nesse jar teste, e a gente pode estender isso então para vazões maiores. Então, como eu sugeri aqui da estação de tratamento de água de Santo André, a vazão lá são 200 litros por segundo, ou seja, cada segundo passa 200 litros de água ali a ser tratada. Se nesse jar teste fosse observado o mesmo valor, se foi 1 grama para 1 litro, 1 grama para tratar 1 litro de água, para 200 litros, x grama, é lógico que esse x dá 200 gramas, ou seja, para cada um segundo de água que for tratada nessa estação de tratamento, serão necessários adicionar 200 gramas do coagulante, nesse caso sulfato de alumínio. E como eu adotei o mesmo valor para o carbonato, também seriam necessários 200 gramas do carbonato de sódio. E assim encerramos aqui a nossa aula sobre o jar teste. Obrigado.